Bom dia. Ai, vou colocar aqui. Apareceu para vocês? Vamos lá para nossa aula da primavera. Aqui tem um pouquinho de quem sou eu, a maioria de vocês já sabe. Então, só para contar um pouquinho. E também agradecer por vocês sempre confiarem no meu trabalho, por vocês estarem sempre conectadas e aprendendo, e eu também aprendendo com vocês. Então, que essa troca ela seja sempre muito preciosa e valiosa. Bom dia, Bruna. Então, vamos lá falar sobre as estações do ano. Eu coloquei aqui um pouquinho porque eu gosto muito de trabalhar as estações do ano. Tem 2 anos que eu venho estudando sobre as estações do ano e os yamas e niyamas, para compor algo que eu acredito muito, que é isso, trabalhar com as estações e fazer sentido. E o que eu coloquei aqui é o que eu realmente acredito. Eu acredito que a vida é feita de ciclos. Todo mundo segue um ciclo, um fluxo, e isso é muito importante para as crianças entenderem várias coisas, entre elas o tempo das coisas. Então, o dia, ele tem uma sequência. O dia, ele nasce, ele tem toda a sequência e tem o pôr do sol. É um ciclo. Tem as fases da lua, tem o crescimento das plantas. Então, quando a gente mostra o ciclo de uma planta para uma criança, é muito importante porque a gente está dizendo para ela, olha, isso aqui não surgiu do nada. Isso aqui passou por um processo até chegar ao que é. Eu lembro que quando eu fiz uma aula em que eu levei o algodão, as crianças ficaram super impactadas, porque a roupa é um presente da natureza quando ela é feita de algodão. Toda roupa é, né? Mas enfim. E, e eles entenderem que aquela sementinha do algodoeiro passou por todo um processo para se transformar, por exemplo, em uma roupa, teve um impacto muito grande. E isso eu acho muito interessante. Então, eu acho que é muito mais do que falar sobre o clima em si para as crianças. Eu acredito que é dar ferramentas, é dar informação para que elas possam olhar não só a natureza fora, mas a natureza dentro. Então, aqui tem um pouquinho do porquê que eu acho tão incrível trabalhar as estações do ano com as crianças. Eu vou, só vou olhar aqui um minutinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também perguntar, ou no final a gente abre para perguntar. E aqui eu coloquei o que eu estava falando, né, dessa relação das estações do ano com os yamas e niyamas. Então, como eu disse, né, eu passei 2 anos estudando, e ainda estou, né, estudando os yamas e niyamas nessa composição, junto com as estações do ano. É muito interessante, porque nesses estudos eu consegui observar que, para mim, Satya, Santoshi e Salka fazem muito sentido serem trabalhados na primavera. É, eu acho que Satya tem a verdade, né? Essa verdade que floresce, essa verdade que cresce, que nasce. Então, para mim, tem muito sentido vir na primavera. Santoshi é esse contentamento. Eu tenho uma sensação de contentamento muito grande quando eu estou na primavera. Então, eu comecei a tentar relacionar se outras crianças, né? Se as crianças sentiam essa relação também de contentamento com a primavera, com esse estar contente com o aqui e o agora, com o que a natureza está nos dando nesse momento de mais luz, mais cor, enfim. E limpeza, que é salca. Então,
naturalmente no Ayurveda é a estação que eles convidam para fazer detox. É uma estação de limpeza, é uma estação que precisa de uma purificação. Então, isso me fez muito associar com Salka. Assim como a natureza também se limpa, nós também precisamos nos limpar. Então, nesse estudo relacionando estações do ano com yamas e niyamas, eu cheguei é, não é conclusão, porque talvez isso pode mudar com o tempo. Eu acho que as estações do ano e os yamas e niyamas não é uma coisa rígida e não é fixo, mas eu acho que nesse momento, trabalhar esses três fazem muito sentido para mim. Acho que essa é a melhor definição para não enrijecer, porque eu não acho que seja fixo os yamas e niyamas nas estações, mas eu acho que nesse momento esse é o sentido que faz. E aí, aqui nessa foto que eu coloquei, tem um pouquinho desse trabalho feito ao longo de 2 anos, que é relacionar exatamente as estações do ano e os ciclos com os yamas e niyamas. Então, as crianças tiveram uma percepção diferente, não só do clima, né, da estação, mas também do sol, de como o sol toca as crianças, e isso fez muito sentido para eles e para mim. E aqui eu coloquei um pouquinho das características da primavera. Então, o que é, né, essa chegada da primavera? É o equinócio. E é muito engraçado porque às vezes as crianças perguntam o que é um equinócio? Então eu coloquei aqui também para vocês, que é esse momento onde o dia e a noite têm a mesma duração. Equinócio vem da palavra, né, vem do latim, que significa noites iguais. É quando está na mesma proporção. É como se fosse um equilíbrio perfeito para que algo aconteça. E aí eu coloquei essas três características da primavera que eu acho interessante serem observadas, que é a renovação. Então, tem até a Lô, que não tá aqui, mas vai assistir depois gravado. Ela gosta muito de trabalhar o ciclo da borboleta na Páscoa, porque tanto a Páscoa quanto a primavera, elas têm uma característica de renovação. Então, são aulas que se combinam em diferentes momentos. Então, é esse tempo de recomeçar, de brotar ideias e sentimento, de renovar mesmo. Eu coloquei o florescimento, porque é muito do fácil para o difícil, é muito fácil a gente entender esse florescimento quando a gente olha para a natureza na primavera. As flores, os ipês estão a coisa mais linda, então é muito visível, é uma chuva de cores, é, chega aos nossos olhos esse florescer da primavera. Então, tudo começa a florescer por fora e por dentro também. E essa leveza. Os dias ficam mais claros, o ar fica mais suave. Então, eu também sinto isso. Eu não sei o quanto que vocês percebem essa chegada das estações, mas eu consigo sentir bastante quando o clima vai mudando. Tudo bem que a gente está em São Paulo e que é assim, um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Mas, de modo geral, quando a gente se percebe de manhã, a gente sente um pouco esse clima. Então eu comecei a sentir que o ventinho estava ficando mais suave. Eu falei assim, olha que legal. E os pássaros, eles têm cantado muito e muito cedo. Então essa percepção da chegada da primavera, às vezes é muito interessante perceber, assim, sentir. Ai, tem alguma coisa no chat, minha gente. Observe voltando para a esquerda lá embaixo, na mesma tela que você não se vê. Gente, não tá dando pra ver alguma coisa? Eu acho que é melhor vocês abrirem o microfone e falar, porque fica pequenininho e aí eu não consigo ver aqui. Está tudo Tá, bem? Estão conseguindo ver? deu certo. Eu não Ah, tá estava bom. conseguindo ver os slides, mas aí consegui agora. Ah, tá bom. Ai, tá. Então é isso, eu trouxe um pouquinho das características da primavera.
É claro que tem muitas outras, mas enfim, coloquei aqui só para a gente ter um guia e um norte para onde seguir. Deixa eu pensar aqui. Então, agora nós vamos falar um pouco dos recursos para compor a aula da primavera. Então, a partir de agora, tudo que eu for falando são recursos mesmo, para que a gente possa usar nas nossas aulas. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguma coisa que mas acho que eu anotei para eu não me perder e conseguir falar tudo. É isso, vamos lá. Então, eu vou começar pelas flores. Como eu disse, é natural a gente ser as cores e as flores chegarem aos nossos olhos. É, então, eu coloquei que nem todas as flores são ideais para usar com as crianças. E isso é uma coisa extremamente importante de ser observada. Porque quando a gente pensa, de modo geral, na primavera e pensa em flores, a gente pensa, nossa, vai ser muito legal as crianças verem flores. Só que muitas flores têm muito pólen. E o pólen pode dar alergia. Então, pode dar coceira nos olhos, a criança pode ficar espirrando. Então, eu tomo muito cuidado, muita atenção em quais eu vou levar e como eu vou usar. Então, eu vou mostrar algumas opções, né? Algumas flores que têm mais pólen, que têm menos pólen, mas vocês vão ver que é como a gente usa, é a intenção que a gente coloca e como a gente usa essas flores. Então, aqui eu coloquei para vocês as flores que têm menos pólen, que são as mais, vou chamar de fáceis para serem usadas de modo geral, porque elas têm menos pólen e as chances delas causarem alguma coisa é mínima. Então, as rosas, calêndula, amor perfeito, camomila, lavanda, petúnia, begônia e flor de manjericão. Essas são fáceis de serem achadas. E são super interessantes serem trabalhadas com as crianças. Aqui tem a Mel segurando a camomila dela. E é tão bonitinho porque eles ficam encantados com as flores. E aqui eu coloquei as flores com mais pólen. Então, as flores que a gente tem que ou evitar ou ter uma atenção maior. Aqui enfim, eu vou falar depois eu. O girassol, lírio, crisântemo, margarida, dália, gérbera, azaleia, dente de leão e algumas orquídeas. Todas essas que têm o miolinho muito grande são as que têm mais pólen e que podem soltar este pólen com mais facilidade. Então, essas são as que a gente tem que tomar mais atenção. O lírio, ele tem um pólen terrível para a criança. Então, assim, de todas essas que eu coloquei aqui, eu acho que o lírio, para mim, é a que eu mais evitaria e a que eu, assim, na minha escolha, o lírio ficaria só se eu fosse dar uma aula de lírio e aí eu mostrasse para as crianças de longe. Ele tem um pólen muito fininho e ele gruda. Então, às vezes, mesmo que só chegou no nariz, se ele encosta na pele, ele causa uma irritação, às vezes, nas crianças. Então, lírio é um negócio que eu não usaria com as crianças. Aqui eu coloquei essa imagem porque foi uma aula em que eu fiz e que eu levei um girassol de verdade para as crianças. E o que eu disse é isso: não é que a gente não vai usar, mas a gente tem que saber como usar e o porquê que a gente está usando. Então, eu levei um girassol diferente desse daqui, que era como dizem as crianças, um campo de flor inteira. Então, aqui é um girassol. Ficou no meio, as crianças ficaram sentadas em uma distância, onde eles não tinham necessariamente contato com o girassol na aula. E aí eu passava o girassol assim e eles iam olhando, porque a ideia era observar o girassol
E aí eu tenho um livro aqui que ele fala sobre o girassol, então se eles queriam ver mais coisas de pertinho do girassol, eles olhavam no livro. Então, essa é uma alternativa para a gente trabalhar flores que têm um pouco mais de pólen, mas que é importante na aula. Para mim fazia todo sentido levar um girassol e por isso eu coloquei aqui. Tem esse packzinho de cartas que, deixa eu colocar assim. São 50 flores, são cards. Vou mostrar para vocês. É assim, ó, deixa eu pegar. Ó, peraí, assim. São cardzinhos com 50 flores, e aí tem curiosidades. E é bem legal, esse aqui é uma margarida, tem camomila, tem umas que não são muito conhecidas, tem outras que são. Então, assim, é muito legal quando a gente quer trabalhar esse aspecto de flores e não necessariamente levar flores, e sim levar curiosidades para eles. E para uma determinada, né, faixa etária, o grupo 3 ou o grupo 4 é maravilhoso, porque eles adoram essas curiosidades das flores. Então, além de flores, flores, tem essas cartinhas aqui que eu acho muito legal. Aqui tem mais opções. Então, tem as flores que são comestíveis. Muitas dessas aqui que eu disse que tem pouco pólen. Ai, aqui, ó. Ah, o amor perfeito é comestível, por exemplo. Cadê o amor? Aqui, ó. Essa aqui é o amor perfeito. É comestível. Então, tem flores que são comestíveis, as crianças podem comer. Claro, tudo isso é sempre com muita atenção e a gente pergunta. Eu sempre pergunto para os pais. Por exemplo, na escola, tem uma escola que eu super consigo trabalhar com flores e com flores comestíveis. Tem uma outra escola que não pode. Então, eu não levo nem flores comestíveis e raramente flor de verdade, porque a escola já tem uma restrição. Então, antes de tudo, né, é saber o lugar onde a gente está e respeitar o lugar que a gente está dando aula. Então, se a escola, por exemplo, aceita, tá ótimo, eu vou trabalhar isso com muito cuidado. Se eu estou dando aula para um grupo, por exemplo, para uma turma que é minha, ou para crianças de aula particular, a anamnese já vai me dizer se essas crianças elas têm alguma alergia ou não, se elas podem ou não. Então é muito importante que a gente faça, tenha esse conhecimento se as crianças podem comer ou não qualquer coisa, né? As flores também, mas existem as flores comestíveis. E aqui tem a coroa com flores ou a pulseirinha com flores. A coroa com flores foi uma coisa que teve um ano que eu fiz muitas crianças ficavam encantadas com essa coroa de flores. É craft e aí essas florzinhas, elas são de verdade, mas a gente não arrancou nenhuma. A gente saiu colhendo do jardim e aí eles foram depois colando. Outra coisa também que eu tomo sempre atenção em dizer para as crianças é que a gente não arranca as flores da natureza, a gente não pega da natureza nesse sentido, a gente pega o que a natureza nos dá, o que cai. E aí isso já ajuda muito, porque às vezes no automático elas querem puxar do pé, e aí não é o caso, né? A gente tem que ajudar eles a compreender que a natureza já deixa pra gente no chão. Frutas e legumes. Aqui eu coloquei, né, que geralmente quando eu trago frutas e legumes para as aulas eu pergunto às famílias, mas eu pergunto tudo para as famílias. Então, desde a flor comestível ao legume e à fruta. Então, assim, tudo que eu estou mostrando aqui e requer uma atenção maior que a criança vai tocar ou comer, precisa ser falado com os familiares antes. Então, eu gosto muito do Ayurveda, dessa sensação, desse conhecimento. Então, quando eu consigo relacionar esses dois primos, né, o Yoga e o Ayurveda para as crianças, é algo que me encanta muito.
Então, aqui eu gosto muito de levar para eles o que que a natureza nos oferta na primavera, o que que a natureza nos dá, o que que é bom para o nosso corpo ser consumido na estação, nas estações. E é muito incrível porque esse daqui, na primeira foto com a batata doce, o Tintim, ele tem uma aversão à banana. E eu pego esses frutas, esses legumes, e a gente faz uma roda do compartilhar. Eles têm que só que pegar, cheirar, tocar. Eles não necessariamente comem, na escola. E ele não queria pegar nenhum, nada, porque ele viu que tinha banana. E aí levou um tempo para ele conseguir passar os legumes e ele ficou encantado com a textura da batata doce. Então foi uma foto que eu falei assim, nossa, essa foto é tão simbólica para ele, para, né, enfim, para contextualizar. E ele conseguiu passar a banana também, que é uma coisa que ele detesta, mas deu certo. Tem outro exemplo também com frutas que eu acho muito legal. Eu tenho uma aluna que ela tinha alergia a morango quando ela era pequena. E ela criou uma aversão a morango porque ela já teve um choque anafilático com morango. E aí teve uma aula que eu levei o morango, mas era para eles verem, né? E aí eles falaram assim, a gente pode comer? E é uma turminha particular, então não era na escola. E aí eu saí e perguntei, né, para as mães que estavam ali, eu falei assim, a ideia não era comer, mas eles querem comer o morango, será que tudo bem? E aí elas, não, tudo bem, então tudo bem. E eles comeram o morango e aí a Estela comeu o morango. Passou umas 2 semanas, a mãe me disse: Olha, eu não sei o que você fez, mas foi incrível, porque ela tinha uma aversão gigante a morango. Tudo que a gente oferecia de morango para ela, ela não comia. E às vezes ela fazia uma ânsia, assim, porque ela não queria. E agora ela pede para comprar morango para levar no lanche da escola. Então, às vezes, as crianças elas precisam de conhecimento, elas precisam só ver de uma forma gentil e amorosa, não forçando a experimentar, não forçando a comer, mas dizendo, olha, a natureza nos dá tudo isso de presente na estação. A natureza está nos ofertando. Vamos olhar, vamos ver o que que isso pode ser bom para gente. Então, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar frutas e legumes, claro, todas alinhadas com as estações e com o que o Ayurveda também fala que é importante e que é bom ser consumido. E aí, aqui eu vou passar para as aulas temáticas que entram dentro da primavera. Então, aqui tem aulas temáticas dos insetos, que é algo também que eu gosto muito de trabalhar, e de relacionar. Então, eu vou começar com a abelha. Então, a aula da abelha é super interessante porque a gente precisamos delas. Elas são extremamente importantes para o nosso equilíbrio do mundo. Eu acho que eu disse para o Zélia semana passada, eu acho que foi isso, que o Einstein ele tinha uma fala, não é nada comprovado, mas era uma fala dele que dizia que se nós não tivéssemos abelhas no mundo, a humanidade duraria apenas 4 anos. Então, as abelhas, elas são preciosas e precisamos contextualizar isso para as crianças para que seja cultivado. Então, aqui tem um pouquinho das aulas da abelha. Aqui a Joaninha. A aula da Joaninha é uma coisa que as crianças amam muito e eu acho muito interessante trazer ela na primavera. Aqui a aula da borboleta, como eu disse, né? Tem algumas pessoas que gostam de trabalhar o ciclo da borboleta na Páscoa, tem outras que gostam na primavera, e eu acho que faz sentido em ambas as datas, né? Em ambos os momentos. Eu gosto bastante de trazer na primavera. E falando, né, na aula da borboleta, eu também coloquei aqui no contexto de recursos de posturas para serem também trabalhados. Então, quando eu trago a aula da borboleta
no sentido da primavera, eu gosto, como eu disse lá no começo, de trabalhar ciclos. E quando eu trabalho esses ciclos, eu gosto de montar as posturas que tenham esse contexto também. Então, aqui tem um pouquinho desse ciclo da borboleta, em posturas. As cartinhas, elas compõem, né, esse ciclo. São elas, que são as minhas cartinhas, e em breve elas vão ficar disponíveis para vocês. Está mais perto do que já esteve. Então, eu fiz elas nessa composição para quando os professores quiserem montar uma aula com um ciclo, por exemplo, da borboleta, ter essa opção também. Então, é muito interessante. Você vai disponibilizar essas agora, as cartinhas? Elas estão no forninho. Daqui uns dias elas ficam prontas. Elas são assim, ó, impressas. E aqui tem um pouquinho dos recursos de livros. Ansiosa faz tempo. Gente, é verdade. Imaginem eu que estou há 3 anos fazendo e gestando essas cartinhas. E elas estão, juro, mais perto do que já esteve e estão assim, estão muito lindas. Elas só precisam de mais um pouquinho de tempo no casulo para elas irem voar para casa de vocês. Aqui eu coloquei um pouco dos livros. Deixa só eu abrir. Bom, eu também amo usar livros. A Carol, que está aqui, também é uma pessoa que gosta muito de trabalhar com os livros, né, Carol? E eu acho que é um recurso que, além de fazer parte de uma das etapas da aula, que é a conexão, que é tanto a conexão quanto a atividade, mas desperta a curiosidade, desperta esse encantamento nas crianças. E eu acho que os livros eles são muito poderosos. E quando a gente usa alinhado com o que a gente está levando de objetivo e de proposta, tudo faz sentido. A Osélia também comprou o livro da abelha, aquele grande, e aí ela estava encantada com o livro, porque eu acho que é isso. Os livros eles encantam, principalmente livros infantis, eles têm um poder de encantar o adulto também. Então, eu amo, e aí eu vou mostrar um pouquinho dos livros para vocês. Eu vou só parar de compartilhar aqui para eu poder mostrar os livros assim. Deixa eu ver. Então, eu fui falando, né, dos livros. Então, tem esse que é Doce Joaninha, que é o meu favorito para trabalhar na aula da Joaninha. Tem os de borboleta, esse é maravilhoso. Eu amo esses livros que são pop-up, que são 3D, né? Eles encantam muito as crianças, esse é lindo, para contar sobre a borboleta. Esse é aqui, ai, assim, da abelha. Então, esses livros de pop-up, como eu disse, são maravilhosos. Da abelha, além daquele livro grandão que chama Abelhas, eu gosto muito desse daqui para trabalhar. Carol, esse é lindo, hein? Para trabalhar com as crianças, por exemplo, do grupo 4. É o Canto de Miriam. Ele é um pouquinho, né? Ele é maiorzinho, assim, né? Ele tem bastante texto, só que ele dá para dividir e ler em várias aulas com o grupo 4. Eles ficam encantados, encantados. E tem uma mensagem muito bonita, então vale a pena. E é de uma grande amiga da Helene, uma mãe de alunas que eu já tive, mas é uma amiga muito querida. Mais um também da borboleta, que é o Sapo e a Lagarta. Não sei se vocês já viram também esse livro. Ele é lindo, lindo, lindo. O Sapo tem.
a amiguinha aqui, ó, e aí ele acorda um dia e não acha ela, e ele fica desesperado. E aí a abelha vai lá explicar para ele o processo de transformação, e aí ele chega à conclusão de que ele também passou pela mesma transformação que a amiguinha lagarta. Esse livro é lindo, lindo, lindo. Aí tenho esse que eu amo. Assim, alguns são em espanhol, então não tem esse daqui, por exemplo, em português, é um sonho. Mas esse aqui é maravilhoso e ele tem ele tem o ciclo da borboleta, ele tem o do girassol, que é aquele que eu estava mostrando na foto, ele tem a parte do outono. Esses livros são muito bonitos e muito visuais para as crianças. E tem esse que eu adoro, que é o grande livro da Mãe Terra, que é maravilhoso. Eu vou mostrar também mais daqui a pouco dele. Mas, gente, é, esse, Carol, conhece esse? Você gosta de poesia? É As Quatro Estações. Ele é um livro de poeminha, assim, sabe? Mas ele é fofo. A Lorena gosta bastante e usa eles. Então as crianças ficam esperando a aula da estação delas para poder ler os poemas da estação. Então ele é, para quem gosta muito de poema, eu acho que ele é bem legal. Em português, até agora é fácil de achar, então é legal. E tem Ô, esse que Tati, desculpa, é para qual você indica para qual faixa etária? eu acho que Ou- a partir do grupo 3, porque eles têm que ter já um encantamento, assim, com um pouco mais de texto. Então, do grupo 2 para baixo, eu acho que não encanta muito. Agora, o grupo 3 para cima já conecta bem. Esse daqui, ó, As Quatro Estações, é da coleção da Folha, não tem mais, mas ele é muito legal. Ele tem as musiquinhas do Vivaldi. Então, tem as quatro estações, e aí a historinha você pode colocar a música. E aí tem a musiquinha aqui da parte da estação. Ele é tão jovem que ele tem um CD, uma coisa que ninguém nem sabe mais o que é, né? A gente não tem nenhum negócio para pôr, né? Isso aqui mais. Mas é um livro muito antigo, mas ele é muito legal. O que eu vi esses dias desse daqui é uma versão que é que você aperta mesmo nele, e ele meio que faz um cantaroladinho da música. Esse aqui não, tem a música inteira, né? Mas se vocês acharem algum que tenha esse das músicas do Vivaldi, é bem legal. Tem esse que é a Roda do Ano, que ele é bem legal. Esse foi uma das descobertas mais recentes e ele é muito bonito. E esse que é a leitura para gente adulta, que é muito seus horários, muito sua vida. Eu até compartilhei ele na newsletter desse mês, porque é um livro que eu sou apaixonada. É um livro de adulto, não tem, né? Não é um livro para a gente ler nada para criança, mas é um livro que eu acho que traz muita informação para a gente. Então ele fala sobre o ciclo circadiano e como que as estações elas também influenciam na nossa vida com base no Ayurveda. Então é um livro que eu gosto bastante. Ele tem aqui uma parte que ele fala das estações. Ele fala assim na primavera, por exemplo. Na primavera, o frio vai embora e vemos a natureza voltar a florescer. Mas talvez ainda fique uma sensação de peso ou preguiça no corpo. Do fim da primavera ao início do verão, há muito verde em volta. Os animais saem e fazem barulho. Seu nível de energia aumenta e o humor melhora. Então, ele vai descrevendo um pouquinho das quatro estações. Depois, ele tem o corpo e as estações do ano. Fala um pouquinho das estações do Ayurveda. Então, é um livro muito legal de ler mesmo para conhecimento nosso. E tem mais um também que eu não peguei, porque ele fica na cozinha, que se chama Culinária Ayurvédica. É um livro que eu
sou completamente apaixonada e eu uso ele na cozinha mesmo. É um livro de receitas, mas além de ser um livro de receitas, ele tem muita informação sobre como o Ayurveda vê as estações do ano e os alimentos. Então, é um livro que eu gosto bastante. Então, esses são alguns dos livros que eu uso bastante, que eu gosto de trabalhar com as crianças, que eu gosto de buscar conhecimento também. Vou voltar aqui. Voltou a compartilhar? Sim. Aqui. É, esse é esse daqui, que é El Gran Libro de la Madre Terra. E ele é nesse livro, né, que tem um pouco de, ele fala, né, de todas as estações, mas ele fala que é a estação onde tudo cresce, onde as plantas elas crescem em direção do sol, elas crescem e que as crianças também crescem mais. E aí tem alguns estudos que dizem que naturalmente as crianças elas crescem, né? Claro que não é assim um negócio gigante que cresce, mas elas tendem a crescer mais na primavera e no verão do que no outono e no inverno. Elas naturalmente têm mais sol, têm mais, é, comem, né? Um pouco mais e estão em fase de crescimento. Então, naturalmente, elas têm esse crescimento aí um pouquinho mais significativo do que nas outras estações. Eu amo medir a altura das crianças na primavera, porque aí eles veem o quanto que eles cresceram e aí eu vou marcando. Então eu meço mesmo com a fitinha e aí eu vou anotando e aí eles conseguem ter uma percepção real com base na altura deles desse crescimento nas estações. Então essa é uma das curiosidades que está dentro de um livro e que dá para ser usado também como atividade. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho mais interessante, que é ir conectando, né? Lembrando que eu vejo a aula com 5 etapas, então eu vou construindo tudo com base nessas 5 etapas. Aqui tem o uso de mandalas, então é um recurso que gente, toda vez eu falo, né? Eu até tô vendo aqui que eu só escrevi isso. Eu amo usar tal coisa, eu amo tal coisa. É o pior que eu amo tudo que eu tô falando aqui, mas eu coloquei, eu amo usar em tudo. As mandalas é uma coisa muito legal. E essa daqui tá dentro do livrinho, né, de yoga para colorir. Foi a minha sobrinha que fez os desenhos e são feitos à mão, então eles têm uma característica muito manual. E ela fez tanto desenhos como mandalas para os 10 yamas e niyamas, quanto para as 4 estações do ano. Então, dentro desse livrinho, tem essa daqui, que é especificamente o desenho da primavera para colorir. E aí eu coloquei um colorido aqui para vocês verem o processo, né? Então, eu também acho que mandei o link do livrinho do Yoga para Colorir na newsletter desse mês, mas vocês vão receber um e-mail pós-aula e aí vai ter a maioria dessas informações que eu estou passando aqui de alguns livros que estão disponíveis em português, por exemplo. Eu vou colocar o link para vocês terem acesso se vocês quiserem, e a mandala também. Ah, a mandala é um livro digital, então você compra ele uma vez e aí você usa nas aulas, imprime para os seus alunos. É uma coisa que eu queria muito ter e aí existe, porque a gente sabe o quanto que a gente usa com as crianças, né? Músicas. Música também é algo que está sempre presente nas minhas aulas. Eu tenho uma playlist que está aqui, está no Spotify, que é da primavera. Então, tem várias músicas que eu gosto muito de usar com eles. Tem, né, Palavra Cantada, tem uma outra que é da Borboleta, que eu
eu gosto muito de dança circular sagrada. E aí teve um ano que eu fiz uma coreografia para fazer uma dança circular com eles da borboleta. As meninas que fizeram o workshop presencial tiveram a oportunidade de vivenciar essa dança porque é tão bonita. E é isso, continua tudo no mesmo sentido, né? É um círculo e com um sentido de compartilhar, de estar presente. Então, as músicas, elas são muito bem-vindas. Não necessariamente em uma dança, mas às vezes no momento da atividade eu coloco para que eles fiquem ali escutando ou no relaxamento. Então, eu gosto de trabalhar as músicas que têm temáticas da estação também. Meu Deus, tagarelei. Agora eu quero ouvir vocês. Dúvidas, perguntas, compartilhar. Patrícia, Sim, Nayara que tá falando. yeah. Acho que eu sou a única de fora, né, do seu workshop. Não, eu acho que a Bruna Não? também. Quando vocês falam grupo 3, grupo 4, é a idade? 3 É, anos, 4 anos? é a Ah, tá. idade. Então, eu Tá. organizo as crianças por faixa etária. Então, eu vou agrupando essas idades em grupos para que a gente possa ter um guia de como levar isso. Porque tem, por exemplo, as crianças de 2 a 4 anos, elas são diferentes das crianças, por exemplo, de 7, 8 anos. Então, quando a gente organiza esses grupos de criança por grupo, esses grupos de criança por grupo ficou estranho, essas crianças por grupo, é mais fácil da gente selecionar materiais que são adequados para cada faixa etária. Então, o que eu fiz hoje foi mostrar para vocês recursos que compõem as etapas da aula. Então, acho que para vocês duas que talvez não tenham tanta familiaridade com isso, eu digo que eu gosto de trabalhar a aula em 5 etapas. Então, essas etapas são conexão, postura, respiração, atividade, relaxamento e meditação. Então, a minha aula ela é baseada nesses passos, nessas etapas. Então, tudo que eu trouxe aqui é para compor essas etapas e esses grupos que a gente trabalha. Então, de 2 a 15 anos, tem recursos aqui nessa aula, sala desse bate-papo, que compõem a aula dessas faixas etárias. Entendi. Tô encantada. Obrigada, viu? De verdade, assim, por compartilhar tantas ideias, porque tem, assim, eu venho de um meio, assim, eu sou professora, alfabetizadora e estou em transição, né? Uhum. E as pessoas têm medo de compartilhar Hum, certas coisas. E você não, você está compartilhando para a gente espalhar, né, para outras crianças. Obrigada. Regina, eu, Nayara, eu sinto de verdade que esse é o meu caminho, é compartilhar o meu conhecimento com quem quer aprender. Eu acho que quanto mais a gente levar o yoga para as crianças, a gente contribui para que eles cresçam de uma forma melhor. Eu fico emocionada porque eu já naturalmente fico emocionada. Mas na quinta-feira agora eu fiz palestras para as crianças. Então era uma proposta diferente porque eles estão numa semana do bem-estar e de saúde. E aí eles me pediram para ir lá e falar sobre o que que o yoga contribui para a saúde e o bem-estar. E foi muito interessante porque eles perguntavam assim para mim: por que que você começou a gostar de yoga? Então, assim, de todas as turmas, sempre tinha uma pergunta que era por que que você começou a gostar de yoga? E aí, quando eu começo a contar para eles, eles ficam assim encantados, porque o yoga, a gente sente o efeito, a gente sente o quanto que é bom a gente praticar. E aí eu falava para eles assim, e é por isso que eu acredito que quanto mais cedo vocês aprenderem sobre o yoga, mais ferramentas vocês vão ter, mais formas vocês vão ter de aprender a lidar com as coisas da vida. E é isso que eu acredito mesmo. Então, eu compartilho com muito amor
e acreditando que todas vocês vão honrar este conhecimento. Então, eu acho que isso também é uma coisa que, né, eu sempre falo. É, eu não aprendi isso sozinha. Eu aprendi porque eu estudei com muitas pessoas e essas pessoas elas compõem a minha trajetória. Então, eu sempre honro todo o conhecimento que eu ganhei, que eu recebi e quero passar ele para que vocês também façam a mesma coisa. Então, eu passo com, se a gente for pensar, é quase como treinar a asteia. A asteia é não roubar. E quando no Sutra está escrito assim, a pessoa estabelecida no não roubar, todas as joias preciosas caem ao seu dispor. E, na verdade, essas joias preciosas é, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou dando para vocês. É o meu, é o que eu tenho de precioso, é o que eu estou dando. Então, é como se a gente estivesse criando uma grande teia de treinar as teias. Então, é isso. Usem com sabedoria, porque eu acho que informação é isso, é para ser compartilhada. Obrigada pela sua presença. Quem mais quer perguntar? Nada? Eu quero. Ah, A então Bruna, eu queria saber sobre os slides, se eles vão ficar disponíveis, né? Porque eu vi que a aula vai ficar disponível para quem participou do workshop. E quando que você vai dar a próxima formação? o ano que vem. A formação o ano que vem. Os cards, eles, todos os deuses iluminarem, eles ficam prontos ainda pro final dos próximos meses. Vocês vão ficar prontos, então vocês vão ter. Os slides, eu geralmente não compartilho os slides, mas eu mando um e-mail e você vai receber. Todas vocês que estão aqui vão receber. Quem vai assistir, né? Tem várias meninas que, tirando a Uzélia e a Mi, as outras meninas não conseguiram participar, que estavam no workshop, elas também vão receber. Vocês recebem um e-mail com várias informações do que eu falei aqui. Então, por exemplo, eu vou indicar os livros, vou indicar a playlist, várias coisas que tem link e tem informação por outro lugar, eu vou mandar. E aí, qualquer dúvida também pode escrever, pode perguntar. Mas assim que tiver a data do próximo workshop, eu também vou compartilhar. Ah, a Osélia está falando que agora queremos um mini workshop das estações. É porque o ano que vem eu pretendo fazer um workshop das estações presencial. Então, para que vocês possam ver, tocar, pegar, porque é muito especial, né? Tem muita coisa, tem muito recurso, e é importante ver também. Então, um dos meus desejos é o ano que vem, no primeiro semestre, propor um workshop das estações presencial. Estou pronta também. Sim, vai ser muito legal. Eu tenho uma caixinha de preciosidades da natureza. Não foi muito fácil conseguir ter isso, mas e eu vou em breve compartilhar mais também sobre essa informação que eu vou falar agora, que eu tive que fazer uma solicitação, como chama? IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, para poder usar alguns recursos. Tanto as conchas, quanto alguns insetos. Então, tem várias coisas que a Secretaria do Meio Ambiente me permitiu usar como fim educativo e pedagógico, com uma licença. Então, eu vou compartilhar isso depois, né, para vocês, mas eu posso ter uma borboleta que a natureza deixou a carcassinha lá dela, e aí eu posso usar algumas conchas também penas também, então eles têm eu pretendo compartilhar esse material em breve, tem uma lista do que a gente, o que pode, o que não pode, mas desde que faça essa solicitação. Eu fiquei 5 meses esperando essa solicitação, ela chegou, mas é um caminho, então é importante a gente saber como usar de fato
as coisas para compor as nossas aulas também. Então, isso é uma das coisas que eu quero mostrar no workshop presencial, que é legal, as crianças ficam encantadas de ver, tipo, o corpinho, a carcassinha da Joaninha, sabe? Então, isso é muito legal. Mas, pelo amor de Deus, não me saiam catando bicho assim, por aí. Ai, porque é uma complexidade sem tamanho, então é só para contextualizar isso que eu quero mostrar. Ai, mais alguém? Eu não Meu tenho filho. nenhuma pergunta agora, mas eu quero de novo te agradecer pela inspiração enorme que você é. Agradecer de você fazer esses encontros, porque daí a gente pode rever assim o rostinho das amigas, né? Transcende o grupo. Obrigada, meninas. Vocês são sempre inspiração também. Estamos juntas para continuar plantando essas sementinhas e honrando todas essas ferramentas que os deuses deixaram. Um beijo para vocês. Ai, Carolzinha, fiquei muito feliz que você conseguiu entrar. Eu adoro. Gente, é muito bom, porque a maioria, né? Agora a gente tá conhecendo vocês duas de rostinho e assim, mas é muito legal porque a gente vai, né, revendo mesmo as pessoas. Então é meio que mata a saudade assim um pouquinho. Que legal. Então é isso, vocês vão receber as informações por e-mail entre hoje e amanhã, mas vão receber. E que vocês possam compor, né, aulas da primavera com muito amor, que possa. A minha ideia é essa, né, que as crianças possam ter contato. É aquilo que eu disse, as estações elas estão se perdendo um pouco com o clima que a gente está vivendo. Então, cada vez que a gente dá informação para as crianças sobre o que é uma estação, o que compõe uma estação, é quase como a gente estivesse dizendo: olha, agora cuida da estação que a gente tem, cuida do que a gente tem. E isso é muito importante. Então, esse é o desejo, que a gente espalhe informação para as crianças. Ah, não é isso. Nem nada mais. Então, bom sábado. Fala, Ieda. Agradecer também, Ah, maravilhosa, por dispor aí uma horinha do seu sábado para compartilhar conosco também, né? Tanto amor envolvido aí. eu muito. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Nossa. É bom. Cartinhas para presente de Natal, gente. Mas vocês não têm noção de que eu vou escrever cartinhas para vocês e mandar junto com as cartinhas, né? Com certeza. Então, um beijo, bom sábado, que vocês fiquem bem. E se fizerem aulas e quiserem me marcar, eu adoro que daí eu posso compartilhar vocês também. Beijo, meninas. Deixa eu ver que eu tenho que gravar agora.